Fala pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindos ao 14º episódio dessa segunda temporada do podcast Spoilers da Vida. E se você ainda não ouviu os episódios anteriores, fica aqui o convite para você buscar no seu agregador. Tem muito conteúdo bacana sobre comportamento, liderança, carreira, ansiedade, agilidade e muito mais. E por falar em carreira, o tema de hoje vai ser esse. Essa semana eu estava fazendo um feedback e durante as nossas conversas eu costumo muito falar sobre a carreira, como é que está a evolução da carreira da pessoa, o que ela tem em vista para o futuro dela, o que ela pretende, onde ela pretende chegar, né? Qual seria a posição que ela está buscando, e sempre fomentando entender que a gente tem que ser flexível porque tudo pode mudar de uma hora para outra. Então a gente também tem que saber adaptar os nossos planos. E uma das pessoas que eu conversei, na hora em que eu falei sobre a carreira, ela deu uma travada e até falou que não sabia se estava na carreira certa. E isso, por incrível que pareça, é mais comum do que a gente imagina. Eu não trabalho com transição de carreira, mas eu tenho alguns colegas que trabalham com esse foco. E eu vejo muitas pessoas que simplesmente, depois de alguns anos trabalhando, descobriram que não era o que elas imaginaram, que não era aquilo que iria dar prazer e que iria dar propósito para a vida delas. Então eu fui tentar entender um pouquinho mais sobre o que tinha feito essa pessoa se sentir assim. E, é claro, existia toda uma história por trás desse desejo, que já vinha de uma primeira transição que essa pessoa tinha feito, e principalmente da dificuldade que ela tinha nesse momento para evoluir. E imagina, por exemplo, que você começou uma carreira de arquiteto e estava trabalhando muito bem, as pessoas já conheciam o seu trabalho, você já era, não vou nem dizer renomado, mas era reconhecido, e de repente você faz uma transição para analista de sistemas. É claro que as suas experiências anteriores elas não vão ser perdidas, mas você não vai ter a mesma maturidade e fluidez de trabalho que você tinha antes. É um novo começo, e ninguém começa algo novo sendo expert, né? E mesmo nós que já estamos trabalhando há muito tempo, quando a gente tem que lidar com uma mudança de metodologia, de tecnologia, de ferramenta, uma nova prática, a gente tem essa curva de aprendizado, a gente precisa se adaptar. E no final, o que aconteceu? Não era ainda o momento de decidir mudar a carreira para ele, mas essa conversa foi muito rica de aprendizado, e me trouxe alguns insights, alguns pontos que eu queria compartilhar com vocês, para que vocês consigam também entender e até planejar a carreira de vocês. E o primeiro ponto é o cuidado com a rotina. Muitas vezes a gente acaba criando uma rotina de trabalho em conjunto com a nossa vida pessoal que praticamente toma todo o nosso tempo. E não ter tempo livre vai te impedir de ser flexível, inclusive para evoluir sua carreira. Se você, por exemplo, acorda, toma café, vai trabalhar, almoça, volta para o trabalho, termina o expediente, vai fazer exercício, e às vezes nem isso, né? Vai jantar, vai ficar um tempo com as crianças, se você tiver criança, ou pode ser pet também, vai assistir uma série do Netflix ou um filme, dorme e faz isso praticamente todo dia, cuidado, porque a sua rotina pode estar criando um hábito que depois vai se tornar difícil de mudar e que vai prejudicar o teu crescimento. Se você não tem um tempo para o autoconhecimento, para o autodesenvolvimento na sua rotina, mesmo que seja alguma coisa semanal ou mensal, você tem que rever a sua rotina, porque estagnar é a pior coisa que pode acontecer para a sua carreira. O segundo ponto, ele tem relação com o primeiro, que é quando você não sabe para onde você quer ou para onde você pode ir. E aqui eu vou dividir em duas partes. A primeira parte, ela está relacionada ao autoconhecimento. Muitas pessoas não sabem o que querem porque elas não se conhecem, elas não entendem o que motiva elas, o que dá prazer de fazer, o que elas costumam fazer é trabalhar de forma mecânica, como se o trabalho fosse apenas uma venda de horas por um valor. Estou vendendo 8 horas minhas diárias por X. E não existe um propósito, não existe uma motivação em cima daquilo. E isso é fruto de uma falta de tempo exclusivamente dedicado ao autoconhecimento, a conhecer o que te faz feliz e o que você não gosta de fazer também. Eu já vi muitas pessoas, eu já até contei isso em episódios anteriores, saindo de uma empresa e indo para outra para chegar na outra empresa e chegar à mesma conclusão,
que não estava gostando dessa empresa também, que não sentiu prazer no que fazia. Ora, é claro que isso aconteceu e vai voltar a acontecer. Quando você troca de área, de empresa, de carreira, sem saber o que você está procurando, você está sujeito a qualquer resultado. E a chance dele ser diferente do que te motiva e te faz feliz é muito maior, já que você não está efetivamente buscando por isso. Se você até hoje não separou um tempo para pensar sobre isso, o que te motiva, o que te dá prazer e até o que você não gosta de fazer, não tem problema. Começa agora, pega um bloco de notas e começa a escrever o que você gosta de fazer, o que você não gosta de fazer e veja as similaridades. Você vai começar a entender que você tem um perfil e na hora de buscar por uma mudança, isso deve ser claro para você. A segunda parte, ela não efetivamente está relacionada à pessoa, mas sim à carreira. Existem muitas carreiras que possuem diversas ramificações. A nossa, por exemplo, de tecnologia é uma delas. Você pode navegar por milhares de ramos até chegar a um ponto especializado. E isso acaba sendo um dificultador, porque como é que eu posso escolher um caminho se eu nem sequer sei que ele existe ou o que realmente se faz nesse caminho? Aqui não tem mágica, não importa a profissão. Para que você tenha uma visibilidade, você precisa se manter atualizado, estudar, acompanhar o que acontece na sua área, mesmo que de forma holística, de forma macro. O que você tem que ter é uma visão do que se destaca. É claro que isso não vai determinar sua mudança, mas vai te dar um norte se em algum momento você precisar se aprofundar. Por exemplo, vou dar um exemplo da área de TI. Se você gosta de inteligência artificial, você sabe o que é, você se aprofunda um pouco mais e entende sobre machine learning. Eu entendo o conceito, mas eu não sei exatamente quais são as atribuições de um cientista de dados ou de um engenheiro de dados. Mas aí você pode, no momento em que você pensar, se for uma transição para essa área, em se aprofundar e entender, vou conversar com um cientista de dados, vou entender se o que ele faz tem aderência com o que eu estou buscando. E novamente, aqui você precisa dedicar tempo, só tem um jeito, dedicar tempo para que você entenda o que vem acontecendo na sua área. E veja como deixar de ter tempo dedicado, ou seja, a sua rotina preencher todo o tempo, pode acabar estrangulando o teu autoconhecimento. O terceiro ponto é um dos que eu mais ouço e talvez um dos mais importantes. É a pessoa chegar e falar, eu acho que eu não estou preparado para o caminho que eu quero seguir. Olha, se você estiver fazendo uma transição de carreira, é natural que você não esteja 100% preparado. Você está mudando de área, ou de função, ou de profissão. Você vai começar, mesmo que não seja do zero, eventualmente tem alguma coisa que você pode reaproveitar, mas você vai ter mais coisas que você desconhece do que você conhece. Então, nesse caso, aceite e evolua, faça um mapeamento do que você precisa aprender, monte um roadmap e sempre evolua, verifique a sua evolução. Esse é o caminho mais fácil para você fazer essa mudança. Agora, em alguns casos, não existe uma transição, é dentro da própria área, da própria empresa, onde aparece uma chance de evoluir, uma oportunidade e a pessoa se sente despreparada. E muitas vezes ela realmente está despreparada. E aqui é onde o seu perfil vai fazer total diferença dentro da ação que você pode tomar. Se você for uma pessoa que vai se dedicar, que tem disciplina, que é autodidata, autônoma, determinada, que tem inteligência emocional, a minha sugestão é que você aceite o desafio e evolua enquanto atua. A sua curva de aprendizado, pela sua disciplina, pelo teu perfil, vai ser menor e você em pouco tempo vai estar adaptado à sua nova atuação. Agora, se por outro lado você é uma pessoa que não se sente segura, que gosta de planejar e executar, que gosta de conhecer todo o detalhe antes de decidir, talvez tomar essa decisão vai te deixar em uma situação de desconforto tão grande que vai drenar a sua energia e a sua motivação. E aí, para você, o ideal é você traçar uma rota de ação e atuar no aprendizado antes que você busque por uma nova oportunidade ou que ela apareça. Não adianta mudar se você não vai se sentir bem com essa incerteza, com essa volatilidade. E isso daí pode acabar mudando a tua visão em relação a essa oportunidade, transformando algo que seria bom para você em algo que te deixa infeliz. E aqui eu vou trazer o último ponto, que inclusive também aparece muito para mim. Muitas pessoas vêm e falam, mas a minha empresa não me dá o suporte para eu evoluir, para eu aprender. Olha,
Eu adoraria dizer que todas as empresas estão olhando para a carreira dos seus funcionários e pensando em como eles podem evoluir para se tornarem os melhores profissionais. Mas a verdade é que a maioria das empresas ela é míope em relação a pessoas. E isso não quer dizer que ela vai tratar mal ou que ela vai ser abusiva. Isso quer dizer que elas acreditam que a única motivação de uma pessoa de crescimento é a motivação financeira. E quando elas pensam em evolução, elas simplesmente estão pensando em quanto mais você vai ter no seu salário. E não são só as empresas que pensam assim não, tá? Tem muitas pessoas que também acham que as únicas coisas que as motivam são os aumentos salariais. E aí ganham aquele aumento, passa 2, 3 meses, a euforia baixa, volta a desmotivação, a reclamação, a falta de propósito. Evoluir na carreira, aprender, ensinar, crescer, ser percebido onde você está ou pela comunidade é algo que ajuda muito na automotivação, dá prazer. E o que acontece no final, né? A gente sempre busca primeiro o reconhecimento para depois ter a mudança. E nesse caso, quando você faz a mudança, no final vem um reconhecimento, que não necessariamente é um aumento salarial, mas é algo que te faz sentir realizado. E pode sim ser um aumento salarial, isso não é um problema nenhum, desde que esteja associado à sua realização. E essa semana, tá fazendo 1 ano que meu pai faleceu, e tinha uma coisa que ele gostava muito de conversar comigo sobre trabalho, né? Gostava muito de falar sobre como é que eu estava, me passava várias experiências que ele tinha, como é que ele lidava com cada situação. É claro que o mundo de trabalho dele é diferente do mundo de trabalho de hoje em dia. Ele fazia quase um coaching comigo. E tinha uma coisa que ele falava que essa eu posso dizer que se mantém válida e vai se manter válida o tempo que existir, que é: a carreira não é minha, a carreira não é da empresa, a carreira é sua. Isso quer dizer que o único responsável pelo sucesso ou fracasso da sua carreira é você. Você deve planejar e executar a sua evolução. Você deve estar pronto para dar o próximo passo. Você deve ter essa visão desse passo, do seu propósito, do que vai te deixar realizado. Não delegue essa parte tão importante da sua vida para a empresa, para o seu gestor, para outra pessoa que não seja você. E acima de tudo, entenda que não importa se a carreira é certa ou errada, a opção de mudar também vai ser sempre sua. E eu termino aqui esse episódio com uma pergunta: você já planejou a sua carreira? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse tema, e qualquer sugestão que vocês tenham, pode deixar um comentário, deixa lá o review do podcast, que ajuda a distribuição a chegar em mais pessoas. E se você tiver algum tema específico que você gostaria de ver aqui, me manda um e-mail bruno@brunobr.com.br, tá bom? A gente se vê semana que vem. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.